Bom, boa tarde a todos. Nós vamos falar brevemente para vocês sobre como o estudo do comportamento animal contribui para a nossa compreensão da biodiversidade, das interações ecológicas, e para a sua preservação. Vamos dar algumas ideias aqui para vocês de como é que a gente pode fazer isso. Pois bem, uma das coisas que a gente mais tem trabalhado no nosso laboratório é com Ecological Networks. Então isso aqui é um exemplo, uma figura que mostra para vocês hoje uma das coisas mais modernas em ecologia, né, de interações. Todo mundo quer trabalhar com Ecological Networks. Fazer análises em R, produzir as ligações, mostrar como é que uma espécie está relacionada à outra. Né? Veja aqui esse exemplo, né? Um exemplo lindo de trabalho com Ecological Networks, onde a gente pode ver as redes de interações indo desde insetos até chegar em mamíferos. Então uma rede muito elaborada e muito bonita. Né? E vamos colocando algumas caraminholas, algumas ideias nas nossas cabeças, né? E a gente vê aqui outros trabalhos que têm saído recentemente, muito bonitos, discutindo o quanto essas redes são robustas, o quanto essas redes estão interligadas, o quanto você consegue ver de impacto aqui, por exemplo, de uma flor e um visitante floral, de uma borboleta de uma flor, uma FI de uma planta, sementes e aves granívoras, sementes e roedores, né, que remete àquela figura anterior que a gente viu no primeiro slide dessa apresentação. Então é muito bonito a gente ver isso aqui, muito bacana, a gente está sabendo o que está acontecendo em cada grau desse da rede de interações ecológicas. Então, o que a gente tem percebido, esse é um trabalho de um grupo liderado por um colega que é um dos que hoje mais domina redes de interações no mundo, que é o Wesley Gatchell. Tá? O Wesley hoje ele é um pesquisador da INECOL, Instituto Nacional de Ecologia do México, e ele publicou esse trabalho, por exemplo, aqui, tentando desmembrar, né, aquele emaranhado proposto pelo Darwin de interações na floresta e como é que essas interações estariam relacionadas umas com as outras. Eles fizeram um trabalho muito bacana, mostrando a importância do impacto das plantas, dos polinizadores, dos dispersores, num sistema envolvendo formigas como um pano de fundo principal nesses sistemas de interações ecológicas. Sistemas como esse, estudos como esse, como o anterior, trazem um monte de informações para a gente de como é que essas espécies estão se relacionando e o quanto que essas espécies podem contribuir, o quanto que essas interações podem contribuir para a preservação da biodiversidade. Mas de fundo, no fundo, o que é que essas interações estão mostrando para a gente? As cadeias tróficas de quem come quem, não é? E quem depende de quem é dominado por quem nessas cadeias tróficas, nessas redes de interações. E quando nós fazemos uma análise muito abrangente da maioria dos trabalhos publicados até hoje com redes ecológicas de interações, o que nós acabamos percebendo é que uma criatura fica esquecida nesse sistema. Né? Em toda essa rede ecológica de interações, muitas vezes o indivíduo é ignorado. O papel do indivíduo. O que realmente o indivíduo está fazendo em cada uma daquelas redes de interações. E aí é que vem a nossa defesa do comportamento animal, do estudo da ecologia comportamental. Porque se nós não compreendermos o que o indivíduo faz dentro do sistema, nós de fato não sabemos se aquela rede de interações é realmente uma rede de interações ou não. Se aquele organismo realmente interage com aquela planta, se aquele organismo realmente interage com outro organismo, qual a abrangência, a onivoridade, né? Qual o grau de alcance das interações de um organismo dentro desse sistema. Nós temos que perceber que quando nós olhamos para o indivíduo ele é muito complexo. Ele depende da carga genética que condiciona o seu desenvolvimento morfológico, o seu desenvolvimento fisiológico e, no fim das contas, como é que esse organismo vai se comportar. Qual será o desenvolvimento psicológico desse organismo? Dependendo do organismo que a gente estiver trabalhando, ele vai ter expressões fenotípicas que podem ser muito variáveis, dependendo da carga genética que ele recebeu e como essa carga vai interagir com as forças seletivas do habitat, gerando ou não um valor adaptativo mais forte ou mais fraco, que se representa, né, que se faz representar pela contribuição desse organismo nas gerações futuras, que no fim das contas vai trazer um reflexo sobre a espécie. Então, se nós de fato não fizermos estudos básicos de história natural, estudos onde a gente tente estudar
a fenologia de uma planta, o seu desenvolvimento, o quanto esta planta contribui de sementes para aquele ambiente no qual ela está interagindo, né? Quem são os polinizadores dessa planta, e por outro lado, nós não estudarmos os animais galhadores dessas plantas, não estudarmos os insetos herbívoros dessas plantas, os polinizadores, os dispersores de sementes, não soubermos em cada sistema realmente qual é o papel de cada um dos organismos no sistema, nós de fato não estamos entendendo a rede ecológica de interações. Nós não sabemos se ela é uma rede real ou se ela é uma rede fictícia. Se eu estou me baseando em espécies que realmente ali estão, ou espécies que estão ali só de passagem, ou se é uma planta onde o besouro simplesmente sentou para descansar, ou se é uma planta onde aquele besouro sentou para efetivamente comê-la, ou para efetivamente ter algum outro tipo de interação, como a interação de polinização naquela planta. Tá? Muito bem. Nós temos trabalhado ao longo de vários anos com interações e começamos a trabalhar com redes ecológicas de interações que envolvem principalmente formigas e plantas no ambiente natural, especialmente plantas com nectários estaflorais. Vamos dar um breve exemplo sobre isso, mostrando como é importante a gente prestar atenção no indivíduo, como é importante a gente prestar atenção no organismo e tentar entender um pouquinho mais sobre o comportamento de quem está ali. Nós fizemos alguns trabalhos, esse aqui é um trabalho com a Denise. A Denise não pôde, infelizmente, comparecer a esse evento. Hoje ela é uma professora no estado do Paraná, no Instituto Técnico Federal. Tá? A Denise trabalhou comigo e com o Wesley aqui nesse primeiro trabalho, onde a gente mostrou a influência e o impacto da fenologia das plantas, do desenvolvimento das plantas, sobre as interações mutualísticas entre formigas e plantas numa rede ecológica de interações. A partir desse trabalho aqui, nós fizemos um outro, onde nós conseguimos mostrar que, dependendo das interações ecológicas, de como a gente olha para o organismo dentro da interação ecológica, nós conseguimos, inclusive, manipular esse sistema, pegar um sistema complexo e trabalhar com esse sistema em partes, mostrando não apenas quem interage com quem, mas a partir de manipulação experimental, de experimentos montados no campo, com exclusão de formigas, permitindo a formiga ter ou não acesso às plantas, nós conseguimos mostrar o real impacto das formigas como um todo sobre a herbivoria, ou como vocês veem aqui embaixo, de cada espécie de planta sendo ou não atendida por formigas ao longo do tempo. Então, sistemas complexos, redes ecológicas de interações muito complexas, podem sim ser quebradas e trabalhadas em partes. Podem sim ser quebradas e trabalhadas individualmente, para que a gente entenda em cada rede complexa daquelas, o real papel de cada interação dentro daquele sistema. Porque o que mais nos interessa compreender é como essas interações de fato estão ocorrendo. Vejam como é importante a gente ter um olhar minucioso e a gente olhar com a lupa da história natural para esses sistemas. Sistemas baseados em formiga e planta com nectar estafloral, de um lado, como vocês estão vendo aqui, à esquerda de vocês, à minha direita. Não é? E aqui vocês veem do outro lado, aranhas se utilizando do mesmo nectar estafloral. Uma coisa que nós não esperávamos. Tá bem? Então, olha só como é importante. A aranha que estava nesse sistema como um predador, como alguém que estava ali em cima sem ter nenhum tipo de interação com a planta, de repente nós começamos a perceber que essas aranhas podiam ser importantes. E começamos a trabalhar com o quanto essas aranhas são impactantes nos sistemas com nectários estaflorais. Descobrimos, por exemplo, nesse primeiro trabalho aqui, com a Larissa, o professor Larissa Narras, que é uma professora aqui da nossa universidade, da Escola de Educação Básica, tá? Ela dá aula para as crianças aqui na nossa região, com o professor Marcelo Gonzaga, lá do nosso departamento, nós estudamos e descobrimos que mais de 39 espécies de aranhas se utilizam efetivamente de nectar estafloral no cerrado. E depois, num outro trabalho, com a professora Vanessa Stefani, com a Tainá, que foi uma aluna nossa, a professora Maura, que está aqui presente também, nós conseguimos demonstrar que as aranhas tinham um efeito sobre as plantas, nessa interação mutualística de proteção à planta contra os inimigos naturais, muitas vezes até superior à presença das formigas. Tá? As aranhas e as formigas, de fato, exerciam um papel complementar de protetivo às plantas nessas interações. Ou seja, aranhas são organismos completamente diferentes de formigas.
Tá? Nas aranhas, nessas plantas, por exemplo, elas têm uma ação individual, enquanto as formigas podem ter uma ação coletiva. Não é? As formigas são organismos sociais, a grande maioria dessas aranhas que nós encontramos na planta, quase toda a sua totalidade, não tinha nenhum caráter social, nem semissocial, nem nada disso. Mas o que é que acontece? As estratégias e táticas comportamentais de ataque, de predação de uma aranha são completamente diferentes das estratégias e táticas comportamentais de uma formiga. Aquele animal herbívoro que escapa da ação de uma formiga pode não escapar à ação de uma aranha. Então, são efeitos emergentes e efeitos complementares nessas interações, mostrando para a gente claramente o quanto é importante o olhar da história natural. Nós não podemos menosprezar as ciências básicas, nós não podemos menosprezar o que nós ainda não conhecemos dos organismos que estão na natureza. De que me adianta ter uma grande visão holística de todo o processo, de todo o sistema, se eu não sei exatamente como cada parte desse sistema funciona. É muito importante nós ainda num país como o nosso, de uma extrema biodiversidade desconhecida, temos sim que trabalhar ainda muito com estudos de biologia básica, com estudos de história natural, com estudos de conhecimento da nossa fauna e da nossa flora. Porque se nós descobrirmos o real papel desses organismos no ambiente, e para que isso possa ocorrer, observações naturalísticas, estudos clássicos de comportamento, estudos de manipulação experimental são muito importantes, tá? Porque nós não podemos e não devemos menosprezar, ratifico mais uma vez, as ciências básicas. Se não estudarmos o organismo, as suas capacidades morfológicas, as suas capacidades sensoriais, nós não saberemos de fato o quanto eles estão impactando os sistemas. Como nós podemos compreender o real, aquilo que de real está acontecendo numa interação ecológica, se eu não conheço a biologia de quem está envolvido naquela interação? Tá? Já nos chamava a atenção sobre isso desde 1996, o professor John Thompson, quando começou a falar dos aspectos relacionados à coevolução em ambientes naturais e de uma coisa chamada biodiversidade interativa, que nós devíamos nos preocupar em estudar nos ambientes naturais, não apenas a quantidade, a diversidade de organismos que ali estão presentes, mas a diversidade de interações e saber quem são as interações reais que ocorrem no sistema e como elas se mantêm, como elas se perpetuam. Vejam, por exemplo, um sistema simples onde nós temos uma cadeia trófica ligada por um produtor, que é uma planta. Esse produtor tem associado a eles herbívoros, que podem ser amigáveis ou não amigáveis, como mutualistas ou herbívoros, predadores, parasitoides. Isso aqui é um sistema simples. Esse sistema simples, vários deles ocorrem na natureza. Nós teremos várias outras plantas, vários outros produtores que podem ser comidos por esses herbívoros, podem ser polinizados por animais que estão aqui nesse anel central, podem ser visitados por predadores desse anel central. Então esses sistemas, eles podem se comunicar, eles podem conversar uns com os outros através dos elementos de ligação, que são os organismos que têm uma dependência de várias espécies de plantas e não apenas de uma única espécie de planta para sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento. A esse conjunto, a esse sistema, o John Thompson chamou de biodiversidade interativa, que é o que nós deveríamos mais nos preocupar em teorias de conservação ecológica daqui para frente. Agora, como conhecermos esses sistemas complexos, essas redes ecológicas de interações e a biodiversidade de interação, se nós ainda não conhecemos a maior parte dos organismos da nossa fauna e dos organismos da nossa flora? Esse é o recado que a gente queria passar para vocês. Muito obrigado.